Com licença, caros passageiros, nosso tempo de voo até Salvador será de 2 horas. Estamos em procedimento de subida, por isso pedimos que não se dirijam aos banheiros ou abram os compartimentos superiores até que o aviso de andar 5 seja novamente descido. Pronto. Depois de 16 dias a gente está de volta aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos. Depois de 16 dias andando pela Paraíba, por Sergipe e Alagoas, na Rota do Cangaço. Estamos de volta com muita bagagem. Pode mostrar, muita bagagem, Zé? Pode mostrar aí, bagagem tanto de vídeos como bagagem que a gente levou para editar e colocar no canal. Estamos de volta aqui, vamos trabalhar no final, na edição final dos vídeos. Já estou de volta a Campinas, estou desarrumando a mochila, as minhas malas. Enquanto eu faço, eu desarrumo as minhas malas, colocar toda essa roupa para lavar, são 16 dias de viagem, tem muita coisa para lavar. Eu preciso colocar alguns pontos que são relevantes, que são importantes, em relação a essa minha viagem para a Rota do Cangaço. Como eu já falei em outros vídeos, eu peguei um voo em Campinas, pousei em João Pessoa e me hospedei no Hotel Manaíra. Interessante colocar que eu não foquei os percursos de Lampião e Maria Bonita pela Paraíba, mas ele fez alguns ataques, um ataque, não sei exatamente quantos, na cidade de Manaíra, no interior da Paraíba. Nessa viagem que eu fiz, eu foquei a incursão final e procurei conversar com moradores locais, com o pessoal, com a coordenadora do Centro de Artesanato, que é ligada à Secretaria de Cultura. Conversei com o pessoal do Museu do Sertão, que tem muita informação sobre o cangaço, e conversei também com uma historiadora que faz a Rota do Cangaço, que é uma rota que não é a original, mas que dá acesso ao local em que Lampião e Maria Bonita foram capturados e decapitados. E conversei também com um ator de teatro que tem um grupo de teatro que estuda, pesquisa e representa a vida do Lampião e Maria Bonita. Então, eu tive várias perspectivas diferentes. De João Pessoa, onde eu pousei, onde eu cheguei, depois de trabalhar alguns dias lá, aplicando provas,
lá na universidade, eu e minha esposa fomos para Aracaju, que serviu como a base, como a nossa base. A gente ia e voltava para Aracaju. De Aracaju, nós fomos para Penedo, que não tem uma relação, uma ligação direta com o cangaço, mas fica ali, ó, na divisa, fica em Alagoas, na divisa com Sergipe. O Rio São Francisco passa do lado de Penedo. Por que eu fui a Penedo? Ali é que está, nas proximidades de Penedo, está situada a foz do Rio São Francisco, onde o Rio São Francisco encontra o mar. E nós fomos de barco, pegamos um táxi lotação que existe lá, que nos leva a uma cidade próxima, e de onde saem as embarcações que fazem o percurso até as dunas. Tem algumas dunas lá, bem próximo ao local onde o Rio São Francisco encontra com o mar, muito bonito. Tem, inclusive, passeios pelas dunas lá. E nós fomos conhecer ali o ponto onde o velho Chico encontra com o mar. E aproveitei para fazer, para conhecer o centro histórico de Penedo. Penedo, caiu o celular ali, mas não tem problema não. Penedo, como eu falei, fica na divisa, ainda Alagoas e fica na divisa, foi invadida por Maurício de Nassau. E lá tem o que sobrou, os restos do Forte Maurício de Nassau. E eu fiz alguns vídeos mostrando a visão, a perspectiva do Maurício de Nassau em relação ao Rio São Francisco, lá embaixo. Ele tinha uma ampla visão e ele falava isso, ele deixou isso escrito, das embarcações, das incursões dos inimigos, entenda-se, os portugueses que colonizavam o Brasil, né? E ele tentou definir como ponto ali final do Brasil holandês as proximidades de Penedo. Então, eu deixei tudo registrado. Aproveitei para registrar também algumas coisas interessantes que eu encontrei no centro histórico ali de Penedo. Se não está no vídeo, vou postar no vídeo. Eu encontrei o Oratório dos Condenados. Filmei, registrei. Fica bem próximo ali ao Forte Maurício de Nassau. Esse Oratório dos Condenados era um oratório, um lugar onde o padre ficava e às segundas-feiras para rezar missas para os condenados, os presos que ficavam do outro lado. Era só atravessar a rua. Eu mostrei de longe, assim, onde ficava a cadeia. Então, é um ponto assim, interessante. 2 pontos. O Forte Maurício de Nassau, o Oratório dos Condenados. Aí eu saí percorrendo o centro histórico. Fui até o Teatro de Penedo. Eu não deixei registros, não filmei, mas eu faço questão de comentar aqui que é uma visita que é obrigatória. Se não me engano, ele foi construído no século XIX, entre 1800 e 1900, portanto, e é um teatro pequeno, relativamente pequeno, mas extremamente interessante de se visitar. Se você der sorte, como eu dei com a minha esposa, você vai encontrar o Hélio lá. O Hélio foi extremamente simpático. Ele nos levou por uma pequena escadaria que dava acesso aos camarins, onde os atores e atrizes se trocavam e tal. E nos mostrou e falou, a grosso modo, um pouco da história daquele teatro. De lá, nós descemos até a Igreja de Nossa Senhora da Corrente. Essa foi objeto de um vídeo exclusivo, único. Por quê? Por quê? Reza a lenda, que ninguém sabe se é exatamente uma lenda ou um fato histórico, que nas paredes dessa igreja, que fica bem do lado do Paço Imperial e na frente do Rio São Francisco, que tem uma parede falsa, onde os donos da igreja era uma igreja particular, onde as missas, onde só participavam da missa os convidados, eles eram abolicionistas em pleno século XVIII, segunda metade
do século XVIII, entre 1700 e 1800. E eles colocariam, eles teriam colocado nas paredes falsas os escravos que teriam fugido, buscando a liberdade, tentando embarcar pelo Rio São Francisco nas embarcações que ali chegavam. E como abolicionistas, reza a lenda ou a história, ninguém sabe exatamente, que eles escondiam os escravos durante 1, 2, 3, 4 dias nas paredes da igreja de Nossa Senhora da Corrente. Eu fui lá, conversei com a moça, uma simpática funcionária da prefeitura municipal, que fica ali recebendo os turistas e visitantes. E ela me acompanhou e me mostrou a parede, e eu filmei, inclusive, dentro desse espaço que tem oculto na parede da igreja. Então, e também eu vi, como eu já falei em outros vídeos, esse vídeo eu fiz um exclusivo e já está no canal. Legal. Então, de Penedo, nós retornamos para Aracaju, que era a nossa base. E eu fiz questão, nós fomos a um forró, respira-se no mês de junho, forró, festa junina, quase todos os dias no Nordeste. Em Aracaju, forró de grandes proporções, de pequenas proporções, o tempo todo, para todo lado. Eu encontrei, inclusive, no meu retorno para Campinas, eu encontrei um alagoano que falou que se não tem um determinado santo no Nordeste, eles inventam para ter o feriado e para fazer forró, e para participar do forró. Mas, assim, de uma forma bem humorada. Mas, então, nós fomos a um forró em Aracaju, eu filmei a nossa ida pela orla lá, que é muito bonita à noite. Vou postar no canal, vai chamar Forró em Aracaju. E fomos visitar São Cristóvão, a antiga capital do estado de Sergipe. Depois nós descemos para Penedo de ônibus. Pegamos um ônibus e fomos até Penedo. O que eu quero falar desculpe, Penedo não. Nós fomos para Piranhas. O que eu quero falar da minha incursão, dos meus bate-papos em relação ao cangaço. Eu vou sequenciar, inclusive. Primeiro ponto. Quando nós chegamos em Piranhas, é que nós fizemos eu gravei vários vídeos e conversei sobre o cangaço, fui visitar alguns locais lá. Fui visitar o Museu do Sertão. Então, primeiro ponto. Em relação ao cangaço, o cangaço foi um movimento de forte conotação social. E isso é muito interessante. Por quê? Foi, de certa forma, uma revolta contra o poder dos grandes fazendeiros, que achatavam a base da pirâmide social, exploravam a base da pirâmide social e mandavam e faziam, entre aspas, as leis. E surgiram os cangaceiros e surgiu o Lampião. Lampião é uma personalidade que deveria ser muito, muito mais divulgada no Brasil, porque ele vivia entre a marginalidade e um mito que lutava contra o poder estabelecido no interior do Nordeste do Brasil, no começo do século XX. Ele nasceu no finalzinho do século XVIII. Sugiro até que leiam o que estava acontecendo no Brasil e no mundo no final do século XVIII, o que estava acontecendo no Nordeste e como o governo brasileiro ignorava a base da pirâmide social, ignoravam as pessoas mais humildes e que sofriam com a fome, com a sede e com a exploração por parte dos grandes fazendeiros. Foi dentro desse contexto que surgiu o Lampião. Esse é o ponto 2. Ponto 2. Lampião não foi o único cangaceiro. Tinha vários bandos no final do século XIX e começo do século XX que andavam pelo Nordeste. Mas Lampião deu visibilidade para o cangaço. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Piranhas, a cidade de Piranhas. Para quem nunca foi lá, eu sugiro, não deixe de ir a Piranhas. Não deixe de ir a Piranhas. Piranhas, foi nas proximidades de Piranhas que Lampião e Maria Bonita foram capturados e decapitados. Mas tem uma curiosidade, por quê?
Lampião nunca invadiu Piranhas. Eu ouvi isso de vários moradores locais, da historiadora, do pessoal da da Luana, da coordenação do Centro de Artesanato, ligado à Secretaria de Cultura e Turismo de Piranhas. Eu ouvi isso que eu vou falar. Eu ouvi que Lampião nunca invadiu Piranhas em função da localização geográfica. É muito interessante. Depois que eu ouvi isso, eu subi para o mirante e fui filmar Piranhas de cima e mostrei. Piranhas é localizada entre duas montanhas muito altas, inexpugnáveis no começo do século XX, e aqui estão as duas montanhas, Piranhas aqui no meio, e no fim o Rio São Francisco. Os cangaceiros tinham que chegar pela entrada e sair só por aquele acesso. Era o acesso de entrada e de saída. Então, seria muito fácil, se os cangaceiros viessem atacando a cidade de Piranhas, serem emboscados aqui pela população local. Então, Lampião nunca invadiu Piranhas, foi morto e capturado próximo a Piranhas, numa localidade próxima. Essa é a primeira versão que eu ouvia. Em função da localização, da situação geográfica, os cangaceiros não invadiam Piranhas. A segunda versão é que Lampião não invadia porque ele era devoto da santa padroeira da cidade, Nossa Senhora da Saúde. Essa é uma outra versão, que ele seria devoto dessa santa e também do padrinho Padre Cícero. Padre Cícero, ele era devoto da santa e do padrinho Padre Cícero. Então, ele não teria invadido Piranhas em função da fé dele. Mas essa versão, alguns contestam, porque tinha outras cidades que tinha igreja da Nossa Senhora da Saúde, e Lampião invadiu. Então, eu subi e mostrei Piranhas lá de cima, bem do alto, é muito alto lá o mirante, tem um restaurante, eu filmei do restaurante. Quando eu postar, vale a pena você seguir, assistir e verificar essa questão. Ok. Um quarto ponto. As rotas do cangaço. Todo mundo chama de rota do cangaço. Piranha está localizada, eu já falei, vou repetir mais uma vez, num lugar muito bonito, montanhoso, Rio São Francisco, várias opções de lazer. Eu fiz alguns dos passeios, e um deles é o Canyon do Xingó, lindo, vale a pena visitar também. E as duas versões, né? Quando você chegar lá, você pode encontrar. Tem um guia, que o nome dele eu esqueci, mas eu vou colocar o vídeo dele. Ele faz o City Tour da Resistência. Ele percorre todos os lugares onde um cangaceiro que ousou invadir Piranhas, o Gato, sofreu a resistência da população local. Então, ele faz em todos os lugares, onde aconteceu a batalha, onde moravam os resistentes, né? Ou, basicamente, o líder da resistência. Ele passa pela delegacia, passa por vários lugares. Na edição, eu acho que eu vou colocar o nome dele aqui embaixo e o contato. E tem a historiadora que faz o percurso da rota do cangaço, que não é a rota verdadeira. Esse guia, que é ator de teatro, que ele é multifacetado, e vale a pena o bate-papo com ele. Ele conhece a história, ele interpreta a história, e ele percorre a rota verdadeira do cangaço, o acesso verdadeiro, por onde os cangaceiros teriam passado. Lampião, Maria Bonita e o seu bando teriam passado e se escondido na grota lá, né, onde ele foi capturado. A outra, que é extremamente simpática, ela é acessível para o bate-papo, a historiadora, ambos amam a história de Lampião e Maria Bonita. Eu, inclusive, perguntei para os dois
se eles teriam entrado para o cangaço, tamanha paixão e o brilho nos olhos que os dois têm quando falam de Lampião e Maria Bonita. Mas como eu estava falando, essa segunda, a historiadora, ela faz uma rota que não é a rota real, verdadeira, e ela explica e comenta por quê, mas é uma rota que dá acesso, chega também ao local onde Maria Bonita e Lampião foram assassinados. Então, são esses os 5 pontos, assim, 4, 5 pontos que são extremamente interessantes. E o sexto, eu gostaria de falar, de comentar, um passeio que eu fiz, e que eu sugiro que também façam quando forem por lá, um passeio descendo o Rio São Francisco, com suas belezas naturais, com as suas montanhas que vão acompanhando o Rio São Francisco, até a cidade de Pão de Açúcar. Então, eu saí de Piranhas e fui até Pão de Açúcar de barco, e eu deixei registrado também, vou postar aqui partes dessa viagem, desse passeio, né? Que é um passeio que tem umas 4 horas de duração ou mais. Então, são esses os pontos aí que eu acho extremamente relevantes. Eu vou postar para que tenha também assim uma perspectiva geral, superficial, para começarem a estudar o cangaço no Brasil. Eu queria concluir falando o seguinte: nós temos um mito que foi muito mais do que um mito. Um ser humano que colocou o Nordeste assim, sob a perspectiva da história e que tem uma relação interessante. Os norte-americanos criaram um HQ, uma história em quadrinho, filmes, sobre o Batman. O Batman, ele, na história, na ficção, ele vê os pais sendo mortos, se revolta e vai para a marginalidade para combater o crime e passa a ser perseguido pela polícia o tempo todo. Né? Nós temos uma figura real, mitológica, verdadeira, construída com sangue, suor e lágrimas, e que nós podemos e devemos exaltar. Cabe HQ, cabe filmes sérios sob bases historiográficas mostrando o Lampião. Eu vou assim, porque ele fez a mesma coisa. Reza a história que ele viu, após o pai dele ser assassinado, é que ele entrou para a marginalidade, exatamente como aparece lá no Batman, ele entrou para a marginalidade. E passou a combater os grandes fazendeiros, principalmente, e aí ele misturava, né? Porque a figura dele se confunde aí entre um herói e um bandido. E isso que tem fascinado tanto. Eu perguntei para os 2 guias lá se eles teriam entrado para o cangaço, eu falei, eles falaram que teriam entrado. Tanto a historiadora mulher como o ator de teatro. Ambos falaram que teriam entrado para o cangaço. Eu queria encerrar, então, esse bate-papo aqui falando da perspectiva da Maria Bonita, perspectiva da mulher, com o devido cuidado para não cometer anacronismo, não é? Mas a Maria Bonita, segundo as versões oficiais, ela era, assim, segundo não, ela era casada com um sapateiro e tinha se casado com ele por obrigação, por imposição dos pais. Então, era um casamento arranjado e que ela não se sentia confortável. Sem cometer anacronismo, dá para entender por que ela foi embora com o Lampião. A Maria Bonita, ela primeiro se apaixonou pelo mito. Ela ouvia as histórias, ouvia falar e já estava encantada e fascinada com o Lampião. Depois que ela o encontrou, porque ele contratou os serviços dela, se aproximou dela, ela se apaixonou pelo homem, Lampião, o homem. Então, eu quero encerrar com essa perspectiva da leitura da mulher, que teve outras mulheres também, né, no cangaço, sobre a perspectiva da mulher, da Maria Bonita, sobre Lampião. Assistam, são vários vídeos, eu estou com farto material que eu vou editar e vou colocando aos poucos. Já estão no canal os vídeos produzidos sobre Penedo, o Centro Histórico de Penedo, e eu vou colocar
um outro também que se chama, já voltando lá para Aracaju, Forró em Aracaju, que foi um local que nós fomos antes de partir para Piranhas. Então, assistam aí, sejam bem-vindos. Vem comigo conhecer um pouco da história do cangaço.